Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou contar pra vocês como eu comecei a correr, a minha história com a corrida. Comecei o diário da corrida aqui, eu estava recém completando os meus 5 quilômetros e depois disso compartilhei até a meia maratona, a primeira maratona e a segunda maratona. Eu já contei essa história acho que várias vezes, mas acho que se perderam aí nos vídeos, nos diários e tal, que tem outras informações, então eu vou deixar nesse vídeo que eu acho que fica um pouquinho mais centralizado, um pouquinho mais fácil de quem chegou agora, quem chegou depois, quem não encontrou, quem perdeu aquele vídeo, enfim, aí facilita pra todo mundo. Antes de falar da minha história com a corrida, eu vou fazer só um geralzão pra vocês. Tanto eu quanto o Fábio, a gente sempre se movimentou muito. Eu desde criança, assim, me envolvia em tudo quanto é coisa, porque eu tinha muita energia. Me envolvi em tudo quanto é esporte, desde pequena. Fábio também jogava futebol, jogou por muitos anos, ele sempre me fala, até que foi pra faculdade, conseguiu ali sustentar um pouquinho o futebol, mas começou a fazer academia, parou de jogar futebol, depois mudou pra São Paulo. E aí realmente ficou difícil de montar uma rotina aqui com academia e tudo mais. E eu foi mais ou menos a mesma coisa. Comecei a trabalhar, estava no colégio ainda, eu fazia academia, o colégio e trabalhava. Quando virei frila, que foi principalmente o momento do maior choque, porque eu ficava naquela coisa, putz, mas vou pagar uma academia mensal, não sei se vai entrar dinheiro, então não vou fazer. Aí pronto. A gente sempre se movimentou muito assim no dia a dia, mas a gente não tem noção de como isso ainda não é o bastante, a gente quase não se movimenta, gente, se for parar pra pensar. A gente não tem noção de como isso faz a gente perder músculo, a gente perder força, a gente perder, sabe, aquela resposta rápida de quando a gente é mais novo. Eu e o Fábio, a gente sempre falava disso, ai, queremos voltar, e a gente se enfiava um pouquinho nas desculpas, nas correrias. Quando a gente se estabilizou depois da reforma, e a gente foi, né, voltando, tomando fôlego pra vida, o Fábio falou, Isa, acho que eu vou fazer uma academia. Isso foi mais ou menos no ano de 2015, e abril. A gente foi atrás de uma academia, encontramos uma academia de bairro, tinha um preço muito ok. O Fábio começou e eu falei, ai, Fábio, não sei ainda. Tava esperando entrar um freela que ia ser meio fixo. Ascendente em Capricórnio é embaçado, né, gente? A gente nunca acha que trabalha bastante, que ganha bastante. Eu já via muita coisa melhorando assim nele, sabe? E ele começou a voltar na academia correndo. A academia tem 1,5 km, ele ia correndo e voltava correndo. Um belo dia, ele resolveu estender um pouquinho mais, e eu lembro que ele chegou aqui quase morrendo, tipo, Fábio, o que aconteceu? Ele, nossa, eu fiz 5 quilômetros e tal, e eu, caramba, que legal. Eu falei, caramba, que legal, mas porque eu não fazia noção do que eram 5 quilômetros. Se eu soubesse o tempo que eu demorava pra fazer 5 quilômetros, eu ia dar um abraço nele e fazer um troféuzinho, sabe? Porque a gente não tem muita noção. A gente acha que 1 quilômetro, 5 quilômetros, que eu faço. Não. No final de maio foi quando eu resolvi começar a academia também. Eu tive o start de começar a fazer exercício um dia que eu tava limpando a casa. E eu falei pro Fábio, tô limpando a casa e tô ofegante. Preciso realmente começar a academia. E foi quando eu parei de colocar muitas coisas de dinheiro na frente, falei, preciso separar um dinheiro para eu fazer academia. Eu decidi começar pelo Pilates que tinha na academia, então tinha lá um Pilates para iniciante, de solo, de bola e tal. Eu comecei a fazer academia também, musculação, no caso. Às vezes eu tinha que esperar o Fábio terminar alguma outra coisa que ele tava fazendo e eu ficava na bicicleta, ficava lá. Mas assim, mexendo no celular ainda, respondendo e-mail do trabalho. Nisso o Fábio já tava correndo na esteira. E aí deixa eu ficar aqui na minha bicicletinha respondendo meus e-mails. Aí um belo dia o Fábio falou, Isa, você já tá aqui. Você não gasta um tempo, né, mais útil com você, sabe? Desliga o celular, não responde e-mail agora. Faz uma coisa que você gosta, que sabe, você não tenta aí dar uma caminhada na esteira, uma corridinha na esteira. Aí eu não consigo correr, Fábio. Quando eu era mais nova, eu fiz um tempo de fisioterapia no meu joelho. Como eu disse, fazia balé, fazia futebol, fazia muita coisa. Tive ali uns impactozinhos na rótula e tal. E eu tive que fazer um tempo de fisioterapia, mas não era nada grave. E só que eu me apoiava um pouquinho nessa desculpa. E depois de anos sem fazer nada, eu não tinha músculo algum na região do joelho. Porque você não fortalece o joelho, você fortalece o quadríceps, várias coisas, né? Pra você proteger o seu joelhinho, que é tão, né, castigado às vezes. Não dá, não consigo. Ele tenta, tá aqui, senta com o celular. E aí eu pensei, né, Fábio tem razão, Fábio realmente tem razão, eu tenho que parar de, sabe, tenho que focar em uma coisa que realmente me faz bem, não ficar respondendo e-mail aqui e tal, tenho que ter um limite ao trabalho. Freelancer a gente perde um pouco isso. Eu sempre colocava também, porque eu não conseguia controlar a respiração. Tinha muita dor na lateral aqui. Eu começava a correr tipo 100 metros e via que estava muito ruim, mas eu ia numa velocidade muito mais acelerada do que eu conseguia. E aí eu parava. E aí o Fábio falava, quem sabe você não corre e para. Tenta correr bem mais devagar, mas tenta correr contínuo para você tentar entender aí a respiração.
tá. Comecei na esteirinha lá, não lembro a velocidade que eu botei, mas era bem baixinha, era um trotezinho, como eu falo sempre, daqueles senhorzinhos na beira da estrada, era aquele trotezinho assim, arrastando o pé, fiz 500 metros. Mas aí, no outro dia dessa mesma semana, eu tentei fazer 500 também, direto. Mas assim, eu lembro de eu parada, tentando entender como é que eu ia respirar, porque o teu cardio eleva, ainda mais eu que estava totalmente sedentária, o cardio eleva muito mais rápido, a gente fica meio... E às vezes é justamente isso que a gente vai descompensando, sabe? Pra mim funcionou melhor, muita gente, né, diz pra caminhar 1 minuto e correr 1 minuto e tal, mas pra mim nesse aspecto da respiração, que era uma coisa que me incomodava muito, foi muito melhor desse jeito que eu fiz. Depois, 2 semanas, eu consegui fazer 1 quilômetro direto. E eu lembro da minha felicidade quando eu consegui fazer 1 quilômetro direto, assim. Eu dei um pulo da esteira, pai, eu consegui fazer 1 quilômetro, parecia uma criança. Eu nunca idealizei que eu tinha que correr. E eu nunca entendi muito a vibe de quem corre. Eu entendia, tipo, quem tá correndo, jogando futebol, sabe? Mas eu nunca entendia, tipo, correr por correr. Eu gostei do desafio, sabe? De tentar um pouquinho cada semana. Foi 500 metros, 1 quilômetro, 1 quilômetro 200, 1 quilômetro e meio... Até que um dia eu consegui fazer 3K. Gente, foi muito legal esse dia que eu consegui fazer 3K na esteira. Tava muito cheia a academia até, mas eu fiquei muito emocionada, assim, sozinha. E aí foi quando eu falei, Fábio, eu queria tentar um dia na rua, queria tentar um dia no parque, né? Nessa época que eu comecei a fazer na esteira, eu não tenho nenhum registro das corridas em aplicativo porque eu não usava. Eu ia pelo visor da esteira mesmo. Aí depois que uma amiga minha me falou, Isa, tem o Nike Running, usa pra marcar sua corrida na rua, ele tem o GPS e tal, ele marca o trajeto. A primeira corrida que eu tenho registrada que eu fiz foi em agosto, que a gente foi no parque e eu fiz 3 quilômetros. Minha vibe, na verdade, com a corrida foi que foi um tempo que eu parei pra dedicar pra mim. O Fábio, nessa época do parque, ele ficava mais tempo correndo que eu, ele fazia lá seus 5 quilômetros ou 6, eu não lembro em que. Eu ficava um tempinho sozinha, usava pra meditar, então eu tava curtindo muito dedicar um tempo pra mim, sabe? Parar uns 30, 40 minutos do dia, 1 hora e investir em mim, na minha saúde e também nessa minha saúde mental que tava assim, me fazendo muito bem. Eu tava numa fase super corrida de trabalho naquela época, só que eu sempre tirava 1 hora pra eu fazer, sei lá, a corrida ou a musculação no caso e tal, mas eu tava indo. No começo eu sentia muita dor, mas era fadiga, não era dor, era bem diferente a dor, é importante a gente entender isso. Era dor no quadríceps, do impacto, porque correr você dá micropulos, saltos, né? Ter a sua perna, o seu corpo fora do chão em movimento. Eu sentia muita dor aqui na canela, que era justamente do pé, fazendo assim, umas dores nos músculos que eu não fazia noção, sabe? Que estavam enfraquecidos. E aí depois eu peguei gosto, né? Aí no final de agosto eu consegui fazer 5 quilômetros, em setembro eu consegui fazer 7, em novembro eu consegui fazer 10. O que aconteceu? O Fábio tinha a São Silvestre no final do ano. Ele estava treinando para fazer os 15 quilômetros da São Silvestre. E aí... um belo dia eu falei, vou fazer 10, você faz os seus 15, eu não lembro quando que ele ia fazer, e a gente se encontra no caminho pra casa, né? Só que eu me perdi dele. E eu tava no metade do caminho pra casa e resolvi começar a voltar. Só que eu falei, mano, não vou caminhando que eu vou demorar mais tempo, né? Eu vou meio correndinho. Gente, eu fiz 13 quilômetros e não percebi. Aí eu falei pro Fábio, nossa, Fábio, fiz 13. Não vou tentar fazer as Silvestre, eu tava muito em cima, não tinha mais tempo de fazer a inscrição, mas quem sabe eu não tento fazer, né, uma distância um pouquinho maior. Foi quando surgiu mais ou menos a ideia da meia maratona em abril. Eu comecei a evolução, né, dos quilômetros. E mais ou menos em janeiro foi quando eu fiz meus primeiros 15K, que foi em Cachoeira, não foi aqui em São Paulo. Começar é o mais difícil. Depois que engrena, tanto para você entender conforme vai evoluindo os quilômetros e tanto para o seu corpo responder, é um pouquinho mais rápido. É doloroso, mas você também tem o prazer de correr, o que é muito maior. Então sempre é uma dificuldade. A de começar é realmente de você sentir prazer, porque no começo eu não sentia, era difícil correr. Mas quando eu consegui fazer 500 metros, gente, consegui. Em 2013, eu acho, 2012, a gente foi para Cachoeira do Sul, nessa viagem de final de ano que a gente sempre faz, e tem aquela pracinha que a gente sempre corre hoje em dia e tal, quando vai pra lá. E na época eu não consegui dar a volta na pracinha, eu fiquei com muita dor e eu parei. E foi uma decepção muito grande na época, e a pracinha tem 400 metros. Por isso que eu sempre falo que eu fui uma pessoa que não corria 400 metros e hoje consegui fazer uma maratona. Porque justamente se eu consigo, vocês também conseguem. Não é de um dia pro outro. E eu acho que isso que traz essa sensação de conquista e da gente realmente valorizar tudo que a gente percorreu. Essa foi a minha história com a corrida. Depois de toda essa novela, não parei mais. Melhorei muito mais meus tempos, tô, né,
tentando melhorar, mas mais do que isso, a gente se cuida muito pra gente ter essa constância de exercícios o máximo de tempo que a gente puder, correr para sempre. É uma coisa que a corrida me emociona muito, me faz muito bem, me faz voltar mais inspirada para casa, sabe? E além de ser esse tempo que hoje eu consigo tirar sem peso algum na consciência para mim. Antes eu tinha muito peso na consciência de parar meia hora no dia de trabalho. Eu sei que isso é um investimento que eu faço que realmente me faz bem. Encontrem o que faz bem pra vocês. Acho que isso que é o mais importante, sabe? Voltar um pouco a ser criança, investir em você, na sua saúde. Eu não sabia o que era meia maratona, não sabia nada. Eu achava que toda corrida era maratona, sabe? E fui descobrindo. Meu objetivo nunca foi começar a correr pra fazer uma. Eu fui sentindo e fui me identificando muito. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho mais dessa história de novo, talvez pra alguns, nesse vídeo. Um beijo e até mais.